Olá, amigos do Inova Mundo. Eu sou Magda Maia e hoje a gente vai falar sobre startups, uma temática que está muito em voga no momento e que gera muitas dúvidas ainda. E hoje, para falar sobre isso, a gente convidou o Léo Lacerda, seja bem-vindo, Obrigado. que é empreendedor da Wave Aceleradora e da ADM School. Então, para a gente começar, eu gostaria de saber como se define uma startup. Startup é um termo bem novo, né? Eu lembro que eu estava numa competição em 2008, que faz pouquíssimo tempo, e ninguém nem falava disso ainda, né? Uma competição até internacional de empreendedorismo e tal, que poderiam já se falar, mas ninguém falava. Então é um termo novo que eu diria que ainda está se definindo, né? Tem algumas pessoas que falam de umas formas um pouco diferentes, mas eu diria que, resumidamente, tentando juntar as peças, a startup é uma empresa que está no estágio inicial e ainda está em busca de fechar ali o seu modelo de negócio, se é que isso é possível fechar 100%, né? Mas pelo menos está em busca aí de fechar esse modelo de negócio e atuando no mercado de extrema incerteza porque está criando inovação, né? Então muita gente acha que só são empresas que fazem aplicativos, que fazem softwares, mas não. Pode ser empresas de tecnologia que criam hardware, que criam processos inovadores, mas eu acho que uma característica principal é estar nesse estágio inicial, estar descobrindo aí esse modelo de negócio e ter um grande potencial de crescimento também. E quais são os tipos de metodologia que as startups têm utilizado para ter essa diferenciação mesmo de uma empresa tradicional? Tá, as startups, por serem empresas inovadoras, geralmente por começarem com equipes pequenas e com pouco dinheiro, elas têm que ser muito criativas e têm que ser muito rápidas, muito ágeis. Então as startups beberam aí de fontes, né, de metodologias que até grandes empresas conhecem, mas não aplicam no dia a dia porque a cultura impede, porque, enfim, é muita gente para alinhar, para poder atuar. Então, assim, as startups, por exemplo, usam muito do método ágil, né, que vem ali da Toyota e tudo mais, só que as startups conseguiram trazer isso para a área de desenvolvimento, né, que geralmente está desenvolvendo ou algum hardware ou software, existem mais de software mesmo, aplicativo, né, plataforma, então elas usam esse método ágil como o Kanban, o Scrum, e elas conseguem desenvolver coisas de forma muito mais rápida, muito mais ágil, né? Entregando valor aí para o cliente num curto espaço de tempo. E se precisar mudar alguma coisa, elas vão lá e mudam. Porque como são equipes ágeis e menores, se ela está desenvolvendo uma coisa e ela vê que o mercado, na verdade, quer outra, ou não quer exatamente aquilo, que é uma coisa um pouco mais pro lado aqui, digamos assim, um pouco parecida, elas simplesmente mudam, né? Se você parar para pensar, o Instagram, que todo mundo usa, não começou como uma plataforma de foto. Começou como uma plataforma de check-in. Então as pessoas davam um check-in e eles colocaram uma foto lá. Ah, vamos aqui colocar para as pessoas quando fizerem check-in conseguirem mostrar o lugar que elas estavam, né? Estiveram. E aí, quando eles lançaram o aplicativo, todo mundo só usou as fotos e eles, opa, aí tem uma oportunidade. Aí eles decidiram fazer o Instagram como a gente conhece hoje. O próprio YouTube começou como um site de vídeo para relacionamento. E aí deu um boom de pessoas usando para outras coisas e eles acabaram virando o que viraram. Então, essa metodologia aí de desenvolver junto com o cliente, com o usuário, e fazendo o que chama de mínimo produto viável, né, que é um produto aos poucos e testando no mercado, é uma outra metodologia que as startups usam muito bem. E até mesmo em setores que a gente acha que são um pouco mais tradicionais, ou pelo menos que a inovação está no que a gente vê aí nos livros. Vamos pegar o setor de marketing, por exemplo, que é um setor que, marketing, vamos divulgar nas mídias, nos canais e tudo mais. Mas as startups usam outra metodologia de marketing chamada growth hacking, ou growth marketing também, que é uma metodologia que você consegue vários clientes num curto espaço de tempo, gastando o mínimo possível, porque não tem dinheiro e não tem tempo, então elas precisaram criar isso aí. Então essa é uma outra metodologia, óbvio que tem muita coisa por trás, não é simples, né, conseguir fazer isso, até porque é o sonho de qualquer empresa, mas tem muita metodologia por trás, experimentos e tudo mais. Então assim, são só algumas das metodologias, eu poderia passar um dia inteiro falando sobre isso, mas são só algumas das metodologias que as startups usam muito no seu dia a dia, mesmo com equipes pequenas e mesmo com pouco dinheiro, mas que começam a se sobressair até mesmo a grandes empresas em muitos mercados. Muito esclarecedor, né, pessoal? E a gente percebe que isso combina bem com o momento que nós estamos vivendo, com muito acesso à informação e tudo, né?
E aí eu te pergunto, normalmente quando a gente escuta falar de startup, automaticamente tem uma outra palavrinha que a gente escuta em conjunto, que são as aceleradoras. Você podia explicar melhor qual é o papel das aceleradoras em relação às startups? Sim. É muito comum um empreendedor que chega, né, que está desenvolvendo um produto, ele não ter uma formação de negócios. Ele geralmente tem uma formação técnica, ou ele é um designer, ou ele é um desenvolvedor, né, um programador. Então, assim, ele tem uma noção muito grande de como desenvolver o produto. Mas o produto em si não vale muita coisa, né? O produto, sem estar adequado ao que o mercado necessita, ao que o mercado deseja, não adianta muita coisa. Você não vai conseguir entrar no mercado, enfim, você teve um hobby. Você criou algo bacana, legal, uma invenção, mas que dificilmente vai ser uma inovação, porque precisa ir para o mercado. E com esse perfil técnico, eles geralmente têm pouquíssimo conhecimento em gestão, em administração, em marketing, em finanças, todas as coisas necessárias, cada um em seu devido estágio, obviamente, para a criação da startup, para conseguir investimento, para crescer e tudo mais. Porque fala-se muito desse termo startup, virou uma coisa meio hype, mas é uma empresa, acima de tudo. Tem que faturar, tem que pagar seus funcionários, tem que lucrar, tem grandes potenciais de faturamento, mas é um negócio acima de tudo, né? Então, essas pessoas geralmente não sabem como tocar um negócio. E aí é que entra a aceleradora. A gente tem muita noção disso, a gente já está no mercado há mais de 10 anos, a Wave, no caso, né, que é a minha aceleradora, todos os sócios com conhecimentos complementares, mas as outras aceleradoras do país, da mesma forma, são pessoas experientes, que já criaram empresas, que já quebraram, que são especialistas em áreas específicas. Na Wave eu sou o cara do comportamento do consumidor e do marketing, já tenho o Milton, meu sócio, que é da área de estratégia e finanças, o Igor, que é mais na área de inovação, de produto, então a gente se complementa muito bem. Então, a gente auxilia o empreendedor nisso. Então, ele entra com o produto ali, com as primeiras pessoas usando, e a gente tem uma espécie de método, um processo, uma metodologia. Eu não gosto nem de rotular para, sei lá, tentar definir o que é, porque varia também muito, né? É uma coisa bem mutável, mas a gente tem uma espécie de processo que o empreendedor entra com o produto, ou pelo menos com os primeiros usuários ali, e a gente consegue organizar a empresa junto com ele, né? Quem faz tudo é ele, a gente está ali mais para orientar e, enfim, para ele criar esse negócio da forma mais eficaz possível, tá? E uma outra coisa que a aceleradora também faz muito bem é oferecer a rede de contatos para esse empreendedor. Então imagina que você é um universitário, está criando uma solução para a área de saúde. Você ali universitário, cheio de espinha no rosto, barbadão ali, né, como todo bom universitário, e aí você tem que marcar uma reunião com um dono de um hospital para apresentar a sua solução. Quem é que você vai conversar? Com quem é que vai te conectar a esse dono? Como é que você vai chegar até ele? Você vai ligar e vai marcar? Vai ser muito difícil fazer dessa forma. Então a aceleradora tem muitos contatos no mercado, em áreas específicas, né? E ela faz esse contato pelo empreendedor. Muitas vezes as aceleradoras, né, os membros da aceleradora vão a algumas reuniões também. A gente costuma dizer, ninguém tem cabelo branco no time, mas a gente costuma dizer que os cabelos brancos em uma reunião fazem toda a diferença. Sim. Porque às vezes o outro lado é um pouco mais tradicional, ou o outro lado, olha, não confio nesses meninos aí que estão criando, né? Geralmente são jovens, então a aceleradora também auxilia nisso. A gente tem uma fase de transição aí, né, entre as gerações, e também isso acaba requerendo uma adaptação no mercado como um todo, né? E é importante, assim, você não tem tempo para errar tudo por você mesmo. Então, assim, é bom você ter um apoio de quem já errou, de quem já acertou também, né? Erra e acerta, assim, a vida empresarial é assim. Então você acaba cometendo erros, mas não comete outros erros que a gente já cometeu, ou outras situações que a gente já viu que não funcionam. Então, funciona muito bem assim. Ok. Bom, para a gente já ir finalizando, eu queria te perguntar duas coisas específicas. A primeira digamos que alguém já tem uma empresa, tá?
e que ela tem a característica de startup, mas ela não está posicionada no mercado ainda como startup. Então, qual seria o processo para ela buscar se posicionar dessa maneira? E já encaixando a próxima pergunta, as empresas tradicionais que não desejam ser startup, certo? De que maneira elas podem se valer desse modelo, de que maneira elas podem ver que isso é algo que está funcionando, que tende a ter um sucesso maior e também a readequarem os seus modelos. Tá. Para empresas que estão começando, né, agora, porque como eu falei, a startup é uma empresa que está começando, startup inclusive não quer ser startup para sempre, né? Na verdade o que ela quer é manter essa cultura de startup, que é uma cultura mais ágil, mais eficaz, focada no resultado e tudo mais. Ela pode tentar entender essas metodologias, né? Tem muito conteúdo disponível na internet para isso. Não só na internet, mas nos livros, em palestras. Nas consultorias. Nas consultorias. Independente da cidade na qual você mora. Com certeza tem algum evento de startup ou coisa do tipo. Tem o Startup Weekend, por exemplo, que é um evento global muito famoso, que eu acho um excelente primeiro passo para quem quiser conhecer. E para ter noção, o Startup Weekend acontece em Fortaleza, aconteceu já em Sobral, acontece na Síria, por exemplo, no meio da guerra, com 60% do público mulher, por exemplo, é um evento muito transformador nesse sentido. Então, acho que é um primeiro passo para você conhecer. Eu acho que mais do que querer se rotular como startup ou não, que eu acho que esse não é bem o intuito, né? É entender as metodologias, ver o que se adequa à sua empresa realmente e aplica essas metodologias aos poucos, traz um consultor que entenda ou algum funcionário que esteja disposto, né, a trabalhar aquilo ali dentro da sua empresa. Aí eu acho que vale super a pena começar dessa forma. Para as grandes empresas, que não tem nada de querer ser startup, porque, enfim, já são grandes empresas, é como a startup quer ser uma grande empresa e a grande empresa vai querer ser uma startup, não tem o menor sentido. Mas para as grandes empresas, eu acho que adotar essa cultura da startup, pelo menos em alguns setores, existem alguns programas que aproximam as empresas de startups também, porque é legal, os bancos, por exemplo, estão comprando agora muitas empresas, muitas startups, porque tem startups resolvendo vários problemas que os bancos não conseguem resolver, são as chamadas fintechs, essas startups, e os bancos estão se aproximando, seja comprando algumas dessas startups, seja criando programas para atrair essas startups. Enfim, qualquer empresa pode fazer isso, uma construtora, uma empresa têxtil, uma empresa da área de química, enfim, todas as empresas, uma consultoria, uma grande consultoria, podem se aproximar das startups. Inclusive, lá na Wave a gente tem um programa disso também, de aproximar, fazer esse meio campo aí, criando alguns programas, porque assim, toda grande empresa, com certeza, pode aproveitar esse boom das startups, mas aproveitar de uma forma que gere valor para o negócio, que traga mais receita, que corte custos, que aumente lucro e tudo mais. Com certeza, existe uma startup no Brasil, no mundo, que consegue resolver um problema da sua empresa, consegue fazer você faturar mais e consegue fazer você aumentar o seu lucro. Com certeza absoluta. Eu costumo até dizer, né, que eu sou péssimo para decorar nome, mas nome de startup eu conheço vários, eu sei o nome de várias. Então, sempre que alguém tem um problema, eu sempre sou aquele cara da mesa que fala assim, cara, mas tem uma startup que resolve isso aí, pelo menos em parte, tu devia conhecer. Então, essa aproximação, eu acho assim, não é tão grande hoje, até porque são duas línguas totalmente diferentes e ainda é uma coisa nova, mas eu acho uma aproximação essencial caso você queira que a sua empresa sobreviva no mercado. E é bom para os dois lados. Para a startup também é legal se associar a uma grande empresa, porque isso traz robustez aí como é que eu vou dizer, o posicionamento dela no mercado, traz conhecimento, que não deixa de trazer, que a grande empresa tem um conhecimento de mercado grande, né, uma história grande. Então eu acho uma coisa saudável para ambos os lados. Tá ótimo. Bom, eu queria te agradecer, foi muito realmente esclarecedor, muito importante. Acho que todo mundo vai curtir esse vídeo, né, pessoal? E aí eu queria pedir para você deixar seus contatos, ou se você quiser deixar as mídias das suas empresas, fique à vontade. Tá. Primeiro eu queria agradecer o convite, tá? É sempre bom contribuir, né? Assim, isso é uma coisa da cultura do mercado de startups, né? A gente gosta de compartilhar o que a gente aprende. Assim, é muito comum a gente fazer uma coisa que deu certo e logo depois escrever sobre isso para outras pessoas fazerem a mesma coisa e darem certo também. Então, acho isso muito importante. E quem quiser entrar em contato com a gente, procura nas redes sociais, ou então entra no site direto que tem lá também, tem o Wave, W-A-V-E, Accelerator, que é acelerador em inglês.com. E para quem também quiser conhecer um pouco mais da minha startup, né, o Casa de Ferreiro, eu costumo dizer que Casa de Ferreiro, espeto é de ferro, né, eu tenho uma startup também que roda,
que é uma escola de administração para quem nunca teve contato com o tema. É só entrar em admschool.com.br e aí você vai ver todos os nossos contatos lá e pode entrar em contato pelas redes sociais, por e-mail e tudo mais, que a gente responde com certeza. E tem sempre coisa rolando, né? Tem sempre evento, tem sempre encontros, reuniões abertas, então você pode participar para conhecer melhor um pouquinho também. Tá ótimo. Pessoal, não vamos perder a oportunidade, né? Vamos conhecer, vamos inovar, tá certo? E aí aproveita também, repetindo, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e até o nosso próximo encontro. Obrigada.